Vamos falar do Monark. Pra quem não conhece, ele foi um dos YouTubers que bombaram bastante, principalmente entre 2019 e 2022, né? Ele ficou muito conhecido, ele já era um cara conhecido na internet, principalmente por jogos, né, de videogame, mas ele explodiu junto com o Igor 3K com o canal Flow Podcast, né, que foi o formato que depois bombou no Brasil e até hoje se espalhou, né? Todo mundo tem um podcast, mas começou muito por causa deles, né? As entrevistas, muitas pessoas por causa da pandemia começaram a assistir os podcasts, né? E o podcast Flow do Monark e do Igor bombou, explodiu, né? E aquela coisa, né? O Monark saiu essa notícia, né, que ele fez aniversário, ele continua isolado lá nos Estados Unidos, impedido de trabalhar. Essa é uma fala do Igor 4K, ex-companheiro dele do Flow podcast, numa entrevista ao Pânico lá da Jovem Pan. Pra quem não sabe, o Monark ele tá nos Estados Unidos morando há algum tempo, depois de se envolver em várias tretas aqui no Brasil. Tretas essas que a maioria eu considero desnecessárias. Mas antes disso, ele teve umas duas, três falas extremamente polêmicas, desnecessárias, absurdas, né? E isso aí só foi o começo de toda a bola de neve que ele começou a se envolver. Eu olhando de fora assim, e só dando uma leve opinião, eu acredito que o caso do Monarca é aquele caso daquela pessoa que começou a ter muito poder, muita fama, ganhar muita grana, conversar com gente muito importante e aí começou a se achar acima do bem e do mal, né? Porque ele fala assim, não, é que o YouTube. Meu, a gente que tá ali em qualquer plataforma, se você tá no YouTube, no Facebook, no Instagram, tem regras. Tem assuntos que você não pode falar, tem assuntos que você não pode fazer. E gostando não, é a regra. A gente não é. As pessoas acreditam que é dona do YouTube só porque tem um canal. Não. O YouTube tem um dono cheio de regras. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho lá no Facebook a gente tem uma página para divulgar a causa animal. Toda vez que a gente divulga uma imagem lá de um animal machucado, ferido, o Facebook bloqueia, por mais que seja uma coisa para ajudar, bloqueia e bloqueia até a monetização. Eles não querem nem saber, porque é a regra. Eu concordo? Eu não concordo. Eu acho que para pedir ajuda para animais, muitas vezes, ele não tinha que bloquear, cortar a monetização, mas é a regra. Eu sou dono do Facebook? Não, eu só uso o Facebook. O Facebook me dá uma possibilidade de ter um espaço ali, mas quem manda é ele. E o Facebook também tem um monte de dificuldade na hora de bloquear, na hora de entrar em contato. Então é assim, o YouTube, qualquer plataforma que tenha dono, as pessoas se iludem porque tem um canal, um espaço dentro de uma plataforma e acredita que é dono, né? E eu acredito que o Monark entrou nessa, né? Ainda mais quando ele foi pro mundo da política, né? Ele começou a entrar no mundo. E assim, o cara tava bem, tava de boa, tava ganhando grana, tava com um programa que tava dando audiência. Foi entrar no mundo da política. E agora, depois que aconteceu todas essas coisas com ele, todo mundo da política que vivia batendo no ombro dele, deixou ele se ferrando sozinho. Deixou ele se ferrando sozinho. Então, assim, eu acredito que ele foi usado ali por um grupo de políticos que, através dele, usou a voz dele para falar certas coisas. E aí, quando ele começou a falar certas coisas, ele viu no que deu. E ele não. Ele além de recuar, né? Ele continua naquela, não, eu tô sendo perseguido, eu tô sendo perseguido, tô sendo perseguido. Mas cadê os caras da política que estavam do seu lado ali, as coisas que você defendia para te ajudar? Então, assim, eu acho assim, as pessoas às vezes elas se iludem, principalmente quando tá tendo muito poder, muita visualização, muita fama, né? E acredita que tá acima do bem e do mal, né? E aí o Monark vive esse ato, né? Você vê. E a vida, ela é louca nesse sentido, né? Uma hora você tá muito lá em cima, acreditando que você nunca vai sair daquele posto onde você tá tão alto. Mas muitas vezes você cai, e quando você cai é muito difícil para subir. O Monark estava nessa sessão nas redes sociais e agora tá vivendo esse isolamento aí